A mesma coisa é um conceito, não sei se eu falo, tem um argentino chamado Miguel Viñasic, que eu conhecia há uns ano retrasado no CISECO, lá em Alagoas, aquele congresso de semiótica que todo ano eu vou lá dar uma conferência, voltei a semana passada, estive lá. Ele tem um conceito, uma expressão muito interessante, que ele chama notícia desejada. É uma expressão dele, a notícia desejada. O que é a notícia? Tanto o jornalista quanto os públicos, eles preferem reafirmar, ou preferem ver expostas nas mídias as crenças deles, em detrimento dos fatos. Em detrimento dos fatos. Não importa se é isso que eu estou acreditando, eu quero ler a notícia que desejada. A notícia confirma a minha crença. Isso é muito comum agora, né? Em toda essa briga no Brasil, o impeachment da Dilma e do Temer. É a notícia desejada que é a notícia da crença. É a credibilidade. Todo mundo, às vezes há uma resistência, todo mundo sabe que o Michel Temer é um imbecil, como a Dilma é obstrusa. Isso é muito uma pessoa muito obstrusa. Mas a resistência, o sujeito que está batalhando, resiste, mesmo sabendo, mesmo percebendo, mesmo conhecendo ele. É uma figura totalmente abstrusa, abstrusa é o Michel Temer. Então, em princípio, portanto, você sabe, na verdade, os jesuítas, Baudrillard que me disse isso, ele não acreditava, para ele os jesuítas não acreditavam em Deus. Eu sempre achei um exagero dele. Ele disse, mas eles não acreditam. Mas o que é que quer dizer? Que para o jesuíta, para a ordem jesuítica, a conversão é mais importante do que a crença. Quer dizer, toda a missão da ordem, na verdade, é converter. Portanto, um objetivo político, é puxar. Tá? Então, as estratégias de captação de almas para o cristianismo não eram teológicas inicialmente, si mesmo. Você vê Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, fala da estratégia jesuítica para entrar nas tribos indígenas. O que é que eu fazia? Pegava os curumis, os meninos indígenas, vestia com a roupa de sacristão, de padre, bonitinhos, tá? Faziam a procissão e entravam na tribo com os meninos na frente. Olha a estratégia que a mídia depois adotou. As mães e os pais, nenhum pajé ou cacique tinha coragem de fazer nada. Porque criança a vida indígena é respeitada ali por eles, a não ser em casos de guerra, mas as crianças muito, né? Os pais estão olhando, os meninos entravam, cantando aquelas coisas em latim que ele também não entendiam, porque o jesuíta ensinava ali, e entravam na tribo. E a mesma estratégia da mídia para entrar nas casas e vender coisas. Né? E vender. A mídia fala, você sabe, prioritariamente a mulher. Né? A mulher sempre foi polo de decisão de consumo. E um polo de decisão de consumo pressionado claramente por crianças, né? Pelos filhos. Ele pressiona a mãe pressiona, ainda que o sujeito que eventualmente hoje não tem isso, a mulher trabalha, ainda que a renda não provenha dela, venha dele, ele na questão do consumo é totalmente dominado. Porque o homem costuma ser anacrônico, hoje está entrando. O homem não, nos anos 60, vários estudos sobre anacronismo masculino no que diz respeito ao consumo. Os publicitários romanos sempre sabiam disso. Porque eles jogavam com a racionalidade do produto pretensamente. O produto tinha que ser mais racional, o sabão dura mais, será que isso realmente, esse produto faz os efeitos que tem? Enquanto que as mulheres, jogando do lado da cosmética, da beleza, estavam preocupadas com a crença absurda na mística que o produto tinha. Então,
a questão da crença e da consolidação das crenças é fundamental na publicidade. Eu me lembro de uma campanha grande que os publicitários romanos fizeram na Sicília para introduzir desodorante íntimo, para vender desodorante íntimo para a mulher. Isso tem uns 40 anos. Os sicilianos acharam isso uma ousadia, uma temeridade. Porque vinham os caras de Roma, que é aquela briga no Canadá, insinuar, quer dizer, no fundo insinuar que as mulheres dele precisavam de um desodorante íntimo. Já essa hipótese desagradava o siciliano. Então, vão os publicitários de Roma, fazem umas 2 manifestações e botaram para correr. Você tem 3 dias para sair da Sicília, senão vai levar tiro, né? E os caras se mandaram. Mas a campanha não fracassou. A campanha não fracassou porque as mulheres gostaram. As mulheres gostaram. Então, com o machão dizendo isso ou não dizendo, na cotidianidade, o consumo derruba as atitudes de bloqueio, as atitudes ditas racionais. Então, o tempo inteiro na estratégia de consumo, na estratégia de cidade, é a crença que funciona, é a crença que aciona a mídia. Não é racionalidade nenhuma. Nós não consumimos nada, na verdade, racionalmente. Consumimos porque acreditamos no efeito mágico secundário, no milagre daquilo. Eu vou tentar abrir aqui de novo para continuar, porque eu acho que ela não deve ter conseguido. Não? Eu fiz uma mensagem para você com teste de conexão. E aqui, cadê o resultado? Que aparece. FPS. Vamos lá. Deixa eu pegar assim o novo. Tá. Aqui. O R. F. Agora um hífen. 51. Letra D minúscula. Letra D minúscula. Número 7. Conectar. Poder conectar. Não. Vocês me desculpem, mas Última tentativa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Configurações. que e-mail? Não, acho que é isso. Vamos ligar o Wi-Fi. Não está conectado. Aqui, Vamos tentar por aqui. O RFS. Conectar aqui. Agora vai. Eu aceito. Obrigado. Foi. E aí? Foi. Agora quando você voltar aqui vai conseguir entrar online. Não. Você conseguiu entrar? Não, Tá obrigado. entrando. Entrou. Tá aqui. Tá aqui. Tem que estar Mas que complicação. Não, tudo bem. Mas de qualquer forma, como você entrou, aquele e-mail que você me mandou vai sair lá. Quer que eu imprima? Não precisa não. Obrigado. Então, eu diria o seguinte, que comunicar
não tem nada a ver com acreditar. Princípio. Quer dizer, o ato de comunicar, de ligar. Mas a crença está na base de todo e qualquer sistema de comunicação. Quer dizer, seja o sistema de comunicação oral, que é típico das sociedades tradicionais, das sociedades que eu chamo de arquê, relacionadas a arquê, seja o modelo moderno, que é movido a tecnologias, essas tecnologias que se estendem desde a escrita até as formas múltiplas da eletrônica. Na verdade, a crença, portanto, está na base de qualquer sistema que se dê como cultural. Qualquer sistema que se diga eu sou uma cultura, o sistema é cultural, porque os desdobramentos sociossemióticos, desdobramentos de sentido dessa categoria, que é a categoria cultura, requerem um crédito simbólico por parte dos sujeitos afetados. Quer dizer, não é possível estar na cultura ou viver na cultura sem que você acredite na categoria cultura. O sujeito que consideramos culto é porque nós acreditamos nessa categoria que se construiu chamada cultura. Ela precisa de crença. Por isso, o estatuto da crença, portanto, o estatuto do acreditar, é um ponto comum entre formações simbólicas diferentes, eu diria entre culturas diferentes, e isso é elucidativo. Esse ponto de contato que é a crença pode trazer luzes para a amplitude conceitual da comunicação, novas luzes para a amplitude conceitual da comunicação, pode também fortalecer a aproximação entre sistemas que o iluminismo europeu, portanto a construção do que se chamava grande cultura europeia, prefere manter separados. Quer dizer, a cultura europeia e o iluminismo sempre tentou manter separado o que é oriental, o que é africano, do que é ocidental, separar para dominar. Para quê? Para perpetuar essa ilusão hegemônica de que a lógica do Ocidente, que a lógica ocidentalista é melhor, é maior, é mais forte do que outras formas de compreender o mundo. Isso é crucial. Isso me parece importante que as escolas, em todos os níveis, desde o nível fundamental ao secundário e universitário, vive apoiada nessa lógica ocidentalista. Ela não vê o outro, não vê outro modo de pensar, não vê outro modo de raciocinar, não vê outro modo de existir. Então, elucidar, portanto, é alguma coisa que o pensamento pode fazer, que uma filosofia honesta pode fazer, dessa trama de sentido que é montada, que é ordida como alguma coisa comum, pelos jogos de palavras, pelas diversas formas de vida. São esses jogos de palavras que aproxima e distancia as diferenças, que aproxima as diferenças e que diferencia os próximos. Portanto, o pensamento, todo pensamento, é sempre um retorno à gênese do comum. Todo e qualquer pensamento é um retorno à gênese do comum, mas é um retorno à gênese tensional do comum. O comum é tenso. O comum é tenso. O comum é sempre tenso. O comum, portanto, o comum, inclusive, da democracia, ele é tenso. Quando o comum aparece em sua forma radical e democrática, que é a tensão, o couro come, o pau come. Daí, as violências, tem que dizer, domésticas, né? As violências de marido e mulher, seja de pai com filhos, de parentes, de vizinhos, porque o comum, quanto mais comum, mais as tensões desabrocham, mais as tensões afloram. Então, da mesma forma, o pensamento é um retorno a isso. Retornar ao comum é retornar a alguma coisa muito tensa. Muito tensa. Então, qual é uma preliminar? Uma preliminar é a comunicação. Uma preliminar desse retorno. Então, a comunicação surge, originalmente, na história do pensamento, surge de quê? Do enigma
da adivinhação, do enigma, que o oráculo propunha aos adivinhos, propunha aos consultantes. Quando o oráculo grego propunha um enigma a alguém que fazia a consulta, a resolução desse enigma, a aceitação desse enigma, dá um certo medo, por uma certa tensão. O grande modelo é o modelo da esfinge. A esfinge diz, olha, você me decifra, ou eu lhe como a cabeça, ou eu lhe devoro. Então, isso se faz acompanhar, portanto, a consulta ao oráculo, sempre do risco de morte, que é o que acontece nesse célebre episódio do Édipo e da esfinge. Só que a esfinge ocupa o lugar da sabedoria. A esfinge é que ocupa o lugar da sabedoria. E nas peripécias que são desencadeadas pela resolução do enigma, que elas dão qual é o bicho, o animal que anda de 4 e depois de 2, e depois de que é o homem. A comunicação é o motor da ação de busca do conhecimento. Nessa busca do conhecimento, a competição e o fracasso têm como horizonte o perigo de vida. Quer dizer, se você fracassa, você é devorado, você é destituído, é destruído. Então, outra é a visada filosófica de Bataille, Georges Bataille, francês, que ele mantém essa essência perigosa da comunicação, porque Bataille define a comunicação como aquilo que acontece no limite da morte do ser individual para dar lugar ao vínculo, ao comum. Quer dizer, toda vez que você entra no vínculo, que você entra no comum, uma parte do seu ser individual morre, desaparece. Isso é um nível relacional. Você abre mão de parte de você para entrar no comum. Mas comunicar, portanto, que esse termo oriundo do latim comunicatio, comunicare, com esse sentido principal de partilha, o sentido de participar de algo, o sentido de se pôr em comum, o sentido de agir em comum, ou deixar o comum agir, significa o quê? Significa vincular. Significa, portanto, relacionar, concatenar, significa organizar, ou você se deixar organizar por essa dimensão constituinte do comum. Comunicação não significa, portanto, falar. Comunicação não tem a ver com fala. Isso é a noção instilada pelos americanos no século XX, pela sociologia, a escola sociológica da comunicação, que tomou a imprensa como modelo, de uma forma de comunicação. A comunicação significa, portanto, propriamente, partilhar. Quer dizer, quando você tem dois elementos, começa a possibilidade de comunicar. Por quê? Porque é isso que quer dizer comunicação. Comunicação, no latim comunicarius, quer dizer divisível por dois. É isso que quer dizer. O comunicatio, portanto, é uma sociedade pensada a partir da divisão em dois. Essa divisão em dois são os homens e os deuses. Né? Então, a ideia de comunicação é uma ideia religiosa, mítica, ritual, e que está em várias outras, está em latim, em comunicar, mas está no grego também. Está também no grego, na palavra, por exemplo, daomai, no verbo daomai, que significa partilhar, que significa dividir em dois. Daomai, de daomai vem a palavra daimon, que é espírito, que é o eu, o demônio interno, tem nada a ver com o demônio interno, com a divindade interna, com se quiser, o orixá constitutivo de cada um, que esse é o daimon. Entendeu? Daimon vem de daomai, que quer dizer, da mesma forma que comunicários, é partilha, dividir por dois, dividir em dois. Essa divisão é fundamental. A comunicação parte dessa divisão. Há um conto, Paulo Ronda que traduziu, um conto de um autor húngaro, Milos qualquer coisa. Dois homens num trem, um falava polonês, outro falava húngaro, e um falava a língua do outro, mas sabia o sim ou não. Ele dizia sim ou não.
E um deles, muito angustiado, quer porque quer, estavam sozinhos, falar do drama dele, sei lá o que é, tinha a ver alguma coisa com a morte do filho, ou com a morte da esposa, uma coisa dessa. E ele começa a falar, e o outro, com esse vocabulário binário, simples, que é sim e não, começa a ler as expressões do outro, e com esse sim e o não, esse sim ou não, um diálogo se estabelece, e esse diálogo é propriamente a comunicação. Mas é um diálogo, no fundo, sem palavras. Essa chave do sim e do não é que desencadeia a comunicação. Quer dizer, na verdade, a comunicação aí é uma organização de relação, sem que o outro saiba realmente, em termos muito claros, traduzir o que o outro está dizendo. Ele compreende. E a conversa vai avançando. O que é que o Luiz disse? Que, na verdade, esse discurso que se estabelece aí, só a base do sim e do não precisa de palavras. E Lacan diz isso. Um discurso, no limite, não precisa de palavras para se instaurar. É possível um discurso sem palavras. Por quê? Porque o discurso é da ordem, em sua radicalidade, dessa organização básica de duas diferenças. Isso é o comunicar. Então, só que, o que é que a modernidade faz? Ela anexa a comunicação aos modelos de transmissão de palavras. Anexou. Portanto, isso é uma preliminar que você tem que esclarecer, porque a modernidade vem, portanto, deixando de lado, vem obliterando a dimensão original do comum, que não tem a ver com falar, tem a ver com organizar diferenças, tem a ver com botar juntos dois diferentes. Então, a compreensão dominante do que significa comunicação se orienta no sentido de uma síntese nominal, de uma variedade de práticas que vem desde as trocas de palavras, comunicação é falar, mas também essa transmissão que é tecnologicamente avançada de sinais, de mensagens. Ora, então, é uma síntese, portanto, que se materializou em indústria, que se desdobrou em efeitos sociais, em efeitos teóricos, que chegou à universidade. E a universidade, principalmente a academia, entendeu essa síntese dessa maneira, a partir do modelo jornalístico americano. Ainda não se desvencilhou disso. E quando se desvencilhou nos trabalhos práticos da academia, faz o trabalho sem se preocupar saber se está efetivamente fazendo alguma coisa relativa à comunicação ou não. Nós sabemos o quanto os trabalhos se dispersaram ou fazem, podem ser acolhidos na academia, mas às vezes não tem a ver exatamente com a ideia de comunicação. Então, portanto, esse fortalecimento, esse desenvolvimento formidável das tecnologias de comunicação, das tecnologias de informação nos Estados Unidos, se reforçou na Europa, com o concurso do meio acadêmico, juntou-se a isso a influência da linguística e da filosofia da linguagem. Então, tentou-se encontrar um objeto comum aos duas. Por aí chegou um momento que, na França, se achou que se podia fundar uma ciência geral do homem com os modelos de transmissão de signo patrocinados ou patronizados pela comunicação. Ora, no entanto, isso que eu chamei de diálogo, que Bakhtin, que podia chamar melhor do que diálogo, dialogia, que é um termo bakhtiniano, desenha novas topografias para sistemas de pensamento diferentes, no vai-vem filosófico com a modernidade. E é isso que eu chamo de comunicação transcultural. É interpenetração de gramáticas diferentes. Não é o toque e o contato apenas de diferenças que fala, é vai e vem. É vai e vem, vai e volta. Portanto, é isso que abre caminho de lucidez, um caminho de lucidez, na direção do entendimento
de comunicação como organização do comum. Comunicação é organização do comum. Então, quando você... eu coloquei isso no livro meu recente. Quando a biologia fala de vasos comunicantes no corpo, vasos comunicantes, não é que um vaso fale com o outro, é que esses vasos estão juntos, se vinculam. Um vaso se vincula ao outro. Quando a arquitetura também prevê espaços comunicantes, esses espaços estão conectados. Conexão. Então, portanto, isso é comunicação, não porque falhem, que alguma mensagem, alguma palavra sabe daí, mas porque se relacionem. Porque se organizem as mediações simbólicas. A comunicação é a organização de mediações simbólicas. Então, de modo consciente ou de modo inconsciente, em função de quê? Em função de um comum a ser partilhado. Às vezes o sujeito não fala e está se comunicando fortemente. Está se comunicando. Quem é o Bateson que faz essa observação, que diz que a modernidade, os pais se queixam da falta de comunicação com os filhos, aí os filhos falam uma coisa, não falam, não tem a mesma linguagem com o pai. O Bateson, às vezes o problema não é a falta de comunicação, às vezes é o excesso de comunicação. Eles têm tantos pais interiorizados na cabeça que se comunicam demais, precisam até se libertar um pouco dessa comunicação, daí a raiva, daí o ódio, que às vezes transborda exatamente porque não se consegue, digamos, diferenciar as diferenças. Se está por demais preso, né? Como na história que eu contei aqui do chinês, não, a história é real, a pessoa que dá uma palestra na Holanda, com a mulher dele do lado, um casal já velho, e ele conta que, na verdade, o casamento foi feito aos 14, 15 anos pelas famílias dos dois. Né? Isso escandaliza os holandeses ali, modernos, intelectuais, coisa anacrônica. Aí diz que no Ocidente não é por amor, conhece a moça conhece o homem, depois diz, não, no Ocidente é a mesma coisa da China. A diferença é que lá nós sabemos, aqui vocês não sabem. Você não sabe. E quem disse isso foi um grande pensador de vocês aí, chamado Sigmund Freud. E, na verdade, essas escolhas estão na cabeça, a partir dos modelos conscientes ou inconscientes dos pais. Mesmo quando é contra o pai, ou quando é contra a mãe, né? Você tem um anteparo, tem um modelo aí, onde você realiza o seu trajeto simbólico para fazer sua escolha, para fazer sua seleção. Então, no âmbito radical da comunicação, essas mediações, são as mediações simbólicas, não se reduzem à lógica sintática, não é a lógica semântica dos signos verbais, né? Porque essas mediações são transverbais. São transverbais, elas estão além da fala, estão além do verbo. Elas oscilam entre mecanismos inconscientes, oscilam em comportamentos, palavras, imagens e afecções corporais. O tempo inteiro, essas afecções corporais, as imagens, as palavras, nos assaltam. E para a criança, possivelmente a criança que vem do seio materno, da voz paterna, dos ruídos em torno, dos barulhos em torno, essas afecções são muito fortes. São muito fortes. É aí que a comunicação efetivamente se instala. Então, muito antes do predomínio publicitário e do predomínio acadêmico dos modelos funcionalistas da sociologia da comunicação americana, esse entendimento amplo de comunicação existia nos Estados Unidos. E ele vigorava hoje no campo do pragmatismo filosófico. Quando você lê John Dewey e lê Peirce, Charles Sanders Peirce, a ideia dele de comunicação é essa. Não é a mesma ideia da sociologia da comunicação posterior, de analisar, pegar o jornal como modelo para falar do campo da comunicação como todo. Principalmente
na reflexão urbanística da Escola de Chicago, que é a escola que começa a estudar urbanismo junto com sociedade, com grupos primários e grupos secundários, a comunicação podia aparecer tanto quanto essa vinculação básica que permite, digamos, prever comportamentos sociais, quanto como uma vinculação que dava ensejo à dimensão moral.